Olá, amigos, tudo bem? Neste vídeo falaremos dos mamíferos. Se não conhece, então veja aqui no canal Ciências. Os mamíferos são vertebrados pertencentes à classe Mammalia e são compostos por mais de 6.000 espécies atualmente. Seus registros fósseis datam de 225 milhões de anos. Eles se diferenciam dos outros animais pela presença de glândulas mamárias. São animais que produzem leite. Outra particularidade desse animal é a presença de um corpo recoberto por pelos. A classe Mammalia está dividida em 3 subclasses: os prototérios, os metatérios e os eutérios. Os prototérios são mamíferos primitivos adélfos, e uma das características desse animal é que as fêmeas não possuem vagina, útero e nem placenta. Eles possuem a cloaca. São animais ovíparos, ou seja, são os únicos mamíferos que botam ovos. As fêmeas não possuem mamilos. O leite escorre pelo pelo da barriga da mãe. Os animais que representam essa subclasse são os ornitorrincos e as equídenas. A subclasse dos metatérios são os mamíferos de Delfos, ou seja, as fêmeas possuem 2 vaginas e 2 úteros. Eles são vivíparos, ou seja, o desenvolvimento embrionário ocorre dentro do corpo do animal. Eles apresentam uma placenta pouco desenvolvida. São animais marsúpios. São animais portadores de bolsas que ficam localizadas no seu abdômen, que servem para os filhotes completarem o seu desenvolvimento. Os principais animais dessa subclasse são os cangurus, os coalas e os gambás. Temos também a subclasse dos eutérios, que são os mamíferos monodelfos, onde as fêmeas possuem uma vagina e um útero. Também são vivíparos e apresentam uma placenta bem desenvolvida. Eles constituem a maioria dos animais, onde seus principais representantes são os seres humanos, o boi, a cabra, a baleia, o morcego, dentre outros animais. Uma curiosidade sobre os mamíferos é que o morcego é o único animal dessa classe que tem a capacidade de voar. Ele tem uma membrana elástica e fina, que liga o tronco aos seus 5 dedos e que possibilita o ato de voar. São animais de hábitos noturnos, que usam som para sua orientação e para a localização de presas. Esse processo é chamado de ecolocalização. Acredita-se que a característica do voo tenha acontecido para fugir de predadores, busca por insetos e frutos. Os pelos é uma das características particulares dos mamíferos. Nos seres humanos, embora não seja criatura com muitos pelos, assim como as baleias que possuem poucas cerdas sensoriais no focinho, as pelagens se modificam de acordo com as necessidades variadas do ambiente. O sistema digestório dos mamíferos é completo e composto por glândulas salivares, fígado e pâncreas. A maioria dos mamíferos possui um estômago com uma única cavidade que realiza os processos mecânicos e químicos da digestão. Mas os mamíferos ruminantes, ou seja, os animais herbívoros, como a vaca, a cabra, a girafa e outros herbívoros, seu estômago apresenta 4 câmaras: o rumen, o retículo, o omaço e o abomaço. Na maioria dos mamíferos, o intestino abre-se no ânus, mas nos ornitorrincos e equídenas, a abertura do intestino termina em uma cloaca. A respiração dos mamíferos é feita através de pulmões, incluindo os mamíferos aquáticos, como a baleia e os golfinhos. Os pulmões são revestidos por uma membrana serosa e protetora, que se chama pleura. Apresenta elevada superfície respiratória graças à presença de milhares de alvéolos. Os pulmões ficam assentados sobre o músculo diafragma, que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. Esse órgão é exclusivo dos mamíferos e tem uma função muito importante que fazem os movimentos de contração e relaxamento fundamentais para a entrada e saída de ar dos pulmões. Os mamíferos aquáticos, como as baleias, golfinhos, peixes-bois e focas, precisam sempre vir fora da água em determinados tempos em busca de ar para a sua respiração. A circulação dos mamíferos é fechada, ou seja, o sangue circula somente no interior dos vasos sanguíneos, e é dupla, por passar 2 vezes pelo coração, e completa. O sangue rico em oxigênio não é misturado com o que carrega gás carbônico. O coração dos mamíferos é tetracavitário, possui 2 átrios e 2 ventrículos. Uma curiosidade em relação ao coração das aves em relação aos dos mamíferos é que a curvatura da artéria aorta, nas aves, a curvatura é voltada para a direita. Já nos mamíferos, o arco aórtico é voltado para a esquerda. Os mamíferos possuem rins metanéfricos e uréteres que, em geral, se abrem em uma bexiga.
onde são acumulados a ureia, que é a sua principal excreta nitrogenada. O sistema nervoso é cérebro espinhal e subdividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. A maioria desses animais são girencéfalos. A superfície córtex cerebral apresenta um grande número de dobras, compostos por muitos neurônios, mas os mamíferos mais primitivos são os lisencéfalos, ou seja, o seu córtex cerebral é liso e com poucos neurônios. Os sentidos desses animais são bem desenvolvidos. Muitas espécies têm visão em cores, como é o caso de nós, seres humanos. Possuem ouvido interno, médio e externo. Os receptores gustativos são bem desenvolvidos na língua e nos olfativos pelas mucosas nasais. Na superfície do seu corpo existem inúmeras estruturas sensoriais que são relacionadas com a percepção do tato, da pressão, do frio, do calor e da terrível dor. Os mamíferos têm sexos separados, por isso são chamados de animais dioicos. Eles têm um desenvolvimento direto. A sua fecundação é interna. A maioria desses animais são vivíparos, mas os animais mais primitivos dessa classe, como os ornitorrincos e equidnas, são ovíparos. Os mamíferos obedecem uma estação de acasalamento bem definidas. Geralmente ocorrem no inverno ou na primavera, para que o nascimento dos filhotes ocorra nos períodos mais favoráveis do ano. Os mamíferos machos são férteis em qualquer época. Já as fertilidades das fêmeas são restritas a uma época específica, durante um ciclo periódico chamado de ciclo estral. As fêmeas copulam com os machos somente durante um período relativamente breve desse ciclo, que é o conhecido como cio. Animais que têm um único cio durante sua estação reprodutiva são chamados de monestrais, e os principais representantes desse grupo são os cães, as raposas e os morcegos. Já aqueles que têm um ciclo constante durante a estação reprodutiva são denominados polestrais, e os principais animais desse grupo são os camundongos e os esquilos. Os macacos e os grandes primatas têm ciclos reprodutivos diferentes. O período pós-ovulatório é encerrado pela menstruação. Durante esse período, o endométrio, que é o revestimento uterino, descama. Na maioria dos primatas, ele é reabsorvido, mas nos seres humanos e chimpanzés, a maior parte dele é eliminada junto com o sangue através da vagina. Isso chamamos de ciclo menstrual. Os mamíferos são muito importantes para o meio ambiente, pois fazem parte do ciclo biológico, ou seja, são relacionados diretamente com as cadeias alimentares, tanto aquáticas quanto as terrestres. Muitos desses mamíferos desempenham o papel de polinizadores de flores, como é o caso dos morcegos, ou na dispersão de sementes, como é o caso dos lobos-guarás. São importantes também para a economia, quando são bases de produtos derivados de animais como as ovelhas, os coelhos, as cabras e os búfalos. São rentáveis também pelo consumo de carne bovina, que alimentam milhares de famílias ao redor do mundo. Um dos mamíferos mais ameaçadores para o nosso planeta, infelizmente, somos nós, os seres humanos, quando fazemos caça predatória e descontrolada de outros animais, ameaçando algumas espécies de extinção, provocando também a destruição de florestas nativas, objetivadas pela ganância de alguns produtores irregulares. Somos também responsáveis pela poluição do ar, do solo, dos mares. Pela remoção de recursos naturais ao extremo, nós mamíferos estamos alterando até mesmo o clima do nosso planeta, que pode ter consequências desastrosas, o que vai levar ou já levou à extinção, infelizmente, de várias espécies de mamíferos, de peixes, de anfíbios, de répteis e aves. Temos que cuidar do nosso planeta, pois colocar a natureza em risco também é colocar em perigo a existência de outras espécies e também nós, mamíferos. Esses são os mamíferos, e esse é mais um vídeo do canal Ciências.